Estamos começando o culto, estamos entrando agora no templo da igreja. Eu entrei por um Instagram particular, o meu, mas gostaria de estar agora pelo da igreja, por isso que eu fiz essa mudança. E aqui eu estou mostrando a igreja, como ela está vazia. Colocamos essas cadeiras todas aqui. Veja, a sensação que tem é do arrebatamento. Olha só como está a igreja. As cadeiras ela ainda precisam ser colocadas no seu devido lugar. Nós estamos vendo algumas cadeiras aqui fora do lugar. Geralmente a gente coloca a cadeira assim, uma distante da outra, essa distância aqui. Você vem para essa outra aqui. Quando você vê 3 cadeiras juntas, é porque essas cadeiras são pessoas da mesma família que vêm e ficam sentados juntos. Nós costumamos organizar as cadeiras, elas mais ou menos assim, em filas. Quando você vê cadeiras juntas, a sensação que tem, eu vou retornar falando, a sensação que eu tenho é que houve um grande arrebatamento. E eu fico imaginando que algumas pessoas um dia entrarão nesse lugar e vai ficar assustado, olhando para essa igreja, as cadeiras vazias, fora do lugar, umas no canto, e elas vão ficar se perguntando, cadê aquele povo barulhento? Aquele povo que fazia louvores, cânticos nesse lugar, cadê esse povo? Eu sei que muitos haverão de perguntar. Vão olhar para o altar também e vão dizer, cadê o povo? Cadê os pastores desta igreja? Aonde é que eles se encontram? Só eu quero dizer a você que essa é a nossa missão, pastores dessa igreja, preparar vocês para o arrebatamento. Deixar a igreja preparada para que nenhum de vocês fiquem para fazer esse questionamento. E se tiver de ficar, são aqueles que provavelmente nunca teve o cuidado, a responsabilidade de averiguar o que é certo, o que é errado em relação à palavra do Senhor. Por isso, nessa manhã, cabe a mim interceder por você, interceder pela igreja, interceder pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, da direita, da esquerda, da frente, nossos vizinhos aqui atrás, dos 4 cantos. Orar para que Deus use da sua misericórdia e os alcance. Que Deus derrame da glória nesse bairro. Onde essa igreja está instalada, ela vem a fazer diferença. E o tema da mensagem desta manhã é justamente Jesus está à procura de pessoas que sirvam de modelo para Ele, de modelo do reino dos céus, para que essas pessoas sejam alcançadas. Essa responsabilidade está comigo e com todos vocês da Igreja Batista Osana e das igrejas circunvizinhas, das igrejas desta nação, das igrejas do mundo inteiro. Nós temos a responsabilidade de sermos modelo para aquelas pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, sem saber aonde vão chegar. Porque até então elas não conhecem a palavra do Senhor. E por não conhecer a palavra do Senhor, andam de uma forma displicente como uma criança, sem nenhum entendimento, cruzando uma via de alta velocidade e de um fluxo muito grande de carro. Então, arriscando-se, sem consciência do perigo. E nós somos os arautos de Deus, nós somos a trombeta de Deus. Somos a boca de Deus aqui na face da terra.
E o que é que essa boca de Deus faz? Ora, louva ao Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e também anuncia a vinda de Jesus que está próxima. Os eventos, os acontecimentos, tudo que vem se dando, são sinais do Senhor, da vinda dele. É o cumprimento da sua palavra aqui na terra. Então cabe a mim, a você, meu amado irmão, a estarmos preparados para fazer a obra do Senhor. Pregar o Evangelho, anunciar. Não baixe a guarda. Não baixem a guarda. Por quê? Porque Jesus está voltando. E tenho certeza que esta igreja vai subir. Não haverá de ficar ninguém, um só sequer aqui para contar a história. Não. As histórias vamos contar agora. As histórias de Jesus, os feitos de Jesus e os seus ensinamentos, nós vamos contar agora. Porque depois do arrebatamento, vão ficar aqueles que ouviram falar e outros que nos viram e não vão encontrar mais. Porque Jesus levou a igreja consigo. Amém? E a palavra de hoje, qual é? Jesus está em busca de um modelo. Justamente. E eu vou mostrar algumas pessoas que entraram na história do Evangelho, na história sagrada. Essas pessoas entraram porque elas foram pessoas que viveram o sobrenatural. Para a gente entrar na glória, para a gente entrar nos céus, nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Por isso eu gostaria de orar por você agora. Meu Deus, eu oro para que a igreja do Senhor, Jesus aqui na face da terra, ela esteja atenta, que o Senhor possa abrir o entendimento, assim como Eliseu orou, meu Pai, pedindo que o Senhor abrisse o entendimento do seu moço, que ele não conseguia ver o que ele via no mundo espiritual. Eu intercedo agora a favor das igrejas desta nação, a favor da igreja Osana, aqui no Feira 5, no bairro da Mangabeira, situado em Feira de Santana. Meu Deus, eu oro intercedendo, clamando ao Senhor pela tua misericórdia, que o Senhor possa derramar graça, fazendo com que eles vejam os teus mistérios e que eles venham viver no sobrenatural. Eles venham experimentar da tua graça, eles venham experimentar do teu favor e desse fervor, do mover do teu Espírito Santo, que eles ardam de desejo, de vontade, Senhor, de viver sempre em tua presença. Que nenhum perca a oportunidade, Senhor Deus, dessas quarentenas, porque estamos indo já no plural, essas quarentenas, não percam a oportunidade de estar contigo, de marcar um tempo com o Senhor, na oração, na leitura da palavra, na comunhão com a família, sempre na tua presença, testemunhando o poder e a tua presença nos seus lares. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todas as forças satânicas na mente desta pessoa, deste homem, desta mulher. Eu repreendo agora, Senhor, a ação de Satanás na vida destas pessoas, nesses lares. Traz a libertação àqueles que estiverem vivendo uma opressão satânica, aqueles que estiverem vivendo, Senhor, o medo, a angústia, o desespero. Pai, teu filho disse que enviaria o Espírito Santo com uma finalidade, para que ele pudesse nos consolar. Consola essas pessoas, tira a perturbação, tira o medo, tira a insegurança e faça com que ela experimente da tua graça. Quem tem Jesus tem tudo. Por isso eu clamo ao Senhor. Jesus, visita essas casas, estejam com essas pessoas e traz alegria aos seus corações, traz a paz desses lares. Senhor, traz motivo para que essas pessoas sintam mais comunhão com o outro, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a opressão, toda a enfermidade que possa estar na sua casa, na sua vida. Bate retirada em nome de Jesus. Pai, eu abençoo estes lares com a bênção, Senhor Deus,
com a bênção do Senhor. Amém. E o povo de Deus aí diz o quê? Sim? Não, não ouvi, mais alto. Diz o quê? Isso, muito bem. Amém. É isso aí. Vamos para a palavra. Vamos. Hoje o Senhor me deu uma palavra. Quero dizer que não foi necessariamente hoje, foi ontem à noite o Senhor começou a falar ao meu coração. E a gente vai tendo esse sentimento de acordo com os momentos, com aquilo que nós estamos vivendo, ouvindo e vendo como as pessoas estão vivendo. Então, qual é hoje a necessidade da igreja? Qual é a tua necessidade? A gente vem pensando, qual é a necessidade do povo? O que é que ele precisa ouvir? O que é que essa pessoa precisa ouvir? Então, é como quando você vai em um culto fúnebre, e você precisa dar uma palavra, tem que ser uma palavra segundo aquela circunstância que está se dando. Você vai em um casamento, você não vai trazer a mesma palavra que você trouxe de um culto fúnebre para um casamento. Então você vai trazer uma palavra voltada para a celebração daquela comunhão, da unidade de duas pessoas e a alegria dos seus familiares, parentes e amigos. Só que esses dias eu não estava pensando qual era a necessidade, a sua necessidade e a necessidade da igreja, mas a necessidade que Jesus tem nesses últimos dias. É a necessidade do evangelho para esses dias. Estamos sempre pensando qual é a minha necessidade, qual é a necessidade do próximo. Mas vamos para o primeiro mandamento de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o mandamento que Jesus, ele resumiu todos os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu intelecto, todo o teu conhecimento. E o segundo mandamento, amarás o próximo como a ti mesmo. Então hoje eu estou olhando para o primeiro mandamento. Amarás a Deus. E agora eu pergunto, qual a necessidade que Deus tem hoje que eu realize para Ele? Que a igreja realize para Ele? A necessidade de Deus é encontrar homens, mulheres, que possam testemunhar, que possam ser modelo, justamente para o reino dos céus, modelo. Aí vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, eu fiz assim uma coletânea de alguns textos, fazendo alguma avaliação dentro de umas leituras, e eu encontrei textos que eu comecei tirando a nata, por cima, sabe? Aquela nata, só o tema de cada texto. E o tema de cada texto, vamos encontrar a necessidade que Deus tem. Deus criou o homem com um propósito. Por causa do pecado, extraviamos tudo que Deus preparou para nós. Hoje Deus ele quer refazer tudo isso através do homem. Então, nós precisamos agir conforme a palavra. Aí nós vamos encontrar um modelo que quando Jesus traz as suas ilustrações, quando Jesus, com a sua própria vivência, vai mostrando em cura, libertação, ele está mostrando, e quando ele traz elogios, reconhecimento de uma coisa e de outra, ele está sinalizando para a igreja o que é necessário para fazer que outros experimentem a cura e o milagre. Ele está precisando de pessoas que sejam modelos para o seu reino, modelos para outros que estão caminhando a passos largos para o inferno. Aí encontramos no livro de Lucas, capítulo 10, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 36 ao 37. Aí nós vamos encontrar nesse capítulo a história do samaritano. Capítulo 10. A história do samaritano, quando
Certa vez, certa ocasião, um perito da lei vai até Jesus e questiona ele. Vamos trazer o primeiro ponto, primeiro modelo que nós precisamos ter em nós, para que outros nos assistam e se convertam, sem que a gente pregue, sem que a gente leia, que a Bíblia, nós sejamos a Bíblia aberta diante daqueles que perecem. Aí veja, esse perito chegou para Jesus e lhe fez uma pergunta: Senhor, o que é preciso fazer para herdar o reino, para ter a vida eterna? Aí Jesus olhou para ele no versículo 26 e disse: o que está escrito? Olha a segunda pergunta: como você lê? Porque muitas vezes as pessoas estão lendo e interpretando ao seu bel prazer. As pessoas querem traduzir a Bíblia de maneira que encaixe com o seu estilo mundano. E não é assim. Como é? Ele pergunta: o que está escrito? Jesus sabia com quem estava falando. Que era um camarada que debulhava, conhecia muito bem a Torá e a história dos profetas. Era um camarada inteirado. E aí ele pergunta: o que é que está escrito? E segunda pergunta é: como você ler? E ele respondeu. Bem, ele respondeu dizendo: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ele aqui não estava fazendo, não era nenhuma citação, como está no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 20, versículo 3, que é o primeiro mandamento, está escrito: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Jesus aqui já tinha reforçado, ele fez um aparato maior em cima disso. Ele está dizendo que esse amor não é um amor forçado, é um amor com conhecimento. Não é um amor porque alguém manda, é um amor sabido, inteligente, com conhecimento, com sabedoria. A pessoa tem que amar sabendo quem está amando. Posso amar alguém porque alguém me manda eu amar. Não, com conhecimento. Aí está dizendo com força, com coragem, com determinação de todo o meu coração. Recheando esse amor com uma paixão forte. Aí ele conclui dizendo: e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, ouvindo isso, disse: você respondeu correto, rapaz. Está corretamente a sua resposta. Aí ele diz: faça isso e viverá. Aí ele ainda para se justificar, ele faz uma segunda pergunta: Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus não perde a oportunidade de trazer uma ilustração. Aí ele começa a dizer que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó em uma estrada. Lá no meio da estrada ele foi apanhado por assaltantes, salteadores. Espancaram, bateram um homem, levaram as suas vestes, roubaram tudo que ele tinha e deixou semi-morto, quase morto, estendido no chão. Nesse mesmo caminho, horas depois, passa um sacerdote. Ele está falando de alguém que conhece, de alguém que é espiritual, daquele que é escolhido por Deus a trazer uma vida íntegra, justa e cuidadosa, cheia de compaixão. Vê o homem, mas fica indiferente e passa de longe. Muitas vezes a gente podemos até ignorar um sacerdote, porque naquele tempo, se um deles encostasse perto de uma pessoa e ele tivesse morto, então ele não poderia mais nem entrar em casa, ele tinha que se purificar 7 dias fora de casa se purificando. E se ele tivesse o compromisso de entrar no altar, de entrar no santuário, ele não podia entrar, um outro tinha que substituir. E muitas vezes esses sacerdotes, eles tinham suas escalas e um entrava em ano. Então talvez ele se preparou o ano todo para chegar agora, encostar em um, achar uma pessoa morta e depois ele ter que esperar para o próximo ano.
Mas mesmo assim, Deus está trazendo essa condição desse sacerdote. Ele viu aquele homem, passou de longe. Veio um levita. Quem é um levita? Outro conhecedor. É aquele que é separado para a obra de Deus. Vem também, olha, aí desvia por outro caminho. Aí, por último, um bom tempo, vem o samaritano, vê aquele homem estendido no chão, ele para, vai averiguar, enfaixa aquele homem, coloca vinho sobre as suas feridas e coloca azeite e leva aquele homem, coloca sobre o seu cavalo, o lombo do seu animal e leva para uma hospedaria, trata daquele homem. No dia seguinte ele levanta e deixa 2 denários na mão do dono da hospedaria e disse, conclui, cuida dele, no meu retorno, a dívida que você fizer, eu assumo com você. Jesus, depois dessa história, olhou para o homem e disse, agora me diga uma coisa, qual dos três você acha que foi o próximo desse homem? Aí, que estava caído. Aí, aquele perito da lei disse, aquele que teve misericórdia. Está falando sobre o samaritano, que teve misericórdia. Aí Jesus conclui dizendo isso, vá e faça o mesmo. Eita. Foi forte demais. Menino, foi forte demais. Que quase eu derrubei tudo aqui. Voltando, desculpe, deixa eu organizar de novo. Tomar cuidado com minhas mãos. Eu recebi algo aqui tão grande que quase eu derrubei tudo. Porque é uma revelação de Deus. Veja só, Deus usou pessoas que eram conhecedores. Este que estava ouvindo era um conhecedor da palavra. Não adianta nós conhecermos a palavra e não viver a palavra. Não adianta. Então, Deus está querendo uma pessoa que seja modelo de ajudar as pessoas, de amar o próximo e ajudá-los incondicionalmente, quem seja ele. Deus está procurando pessoas que tenham uma atitude de compaixão. Deus está procurando pessoas que vivam a palavra. Quando ele diz, vá e faça o mesmo, ele está dizendo, viva a palavra. E ame as pessoas incondicionalmente, ajude incondicionalmente. E para ajudar as pessoas, para dar um socorro a uma pessoa, isso aí é prioridade. Nada pode ser motivo de você deixar aquela pessoa morrer à míngua. Então, primeira lição que nós aprendemos nessa história é que o homem de Deus, a mulher de Deus, uma família de Deus, tem que ter compaixão, tem que viver a palavra e tem que ajudar as pessoas incondicionalmente, sem interesse, sem querer saber quem é. É como tem aquela história, dê com a direita, que a esquerda não veja. Segunda lição, nós vamos encontrar no mesmo livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 28 ao 42. Segunda lição é que Jesus vinha de uma viagem, nas suas caminhadas, com os seus discípulos, e entra em um povoado, e nesse povoado tinha uma casa de uma família que ele o amava muito e costumava se hospedar naquele lugar. E quando ele chega nessa casa e bate na porta, quem abre? Marta, a casa de Lázaro, e suas 2 irmãs, Marta e Maria. Jesus entra, é acolhido, como sempre. Marta, com muita atenção e preocupação, vai tentar organizar a vida de Jesus. Provavelmente vai trazer águas para lavar os pés, as mãos, vai preparar a refeição, vai cuidar, vai ajeitar tudo para poder dar conta justamente da hospedaria de Jesus Cristo e seus discípulos. Maria, ela já fez diferente. Maria senta aos pés do mestre para beber e comer da palavra, daquilo que é divino, do maná espiritual. Do maná espiritual. Marta, desgastada, sozinha, observando que Maria não estava nem aí para os serviços, vem e faz uma queixa a Jesus. Senhor,
Não te incomodas? Incentiva Martas para vir me ajudar. Estou sozinha. Como se isso fosse uma prioridade. Aí Jesus vem e respondeu, Marta, 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 você está preocupada, está inquieta com muitas coisas. Eu sei que nessa quarentena tem muitas pessoas inquietos, preocupados com muitas coisas. Como se Jesus estivesse dizendo o seu nome agora em alta voz e dizendo, filho, filho, você está preocupado com muitas coisas. Essa quarentena é para você descansar. Essa quarentena é para você sentar aos meus pés, como Maria fez. Jesus disse, e isso não vou tirar dela. O privilégio de experimentar a presença de Deus, ninguém pode tirar se você aceitar. Se você aceitar Jesus em sua casa e sentar aos pés dele, ninguém pode te tirar esse privilégio. Nós temos a segunda lição deixada com essa família aqui. A segunda lição que nós temos é o zelo pela palavra. Nós estamos ocupados com tudo, até nessa quarentena. Nessa quarentena ninguém está preparado para nada. Essa quarentena parece que as pessoas estão trabalhando mais, estão se desgastando mais. E por sinal, na cidade, desculpem, de Feira de Santana, no estado da Bahia, Feira de Santana é a cidade que tem um índice maior de pessoas infectadas de Covid-19. Porque as pessoas, elas não estão nem aí. Elas estão se dando. Então vamos aprender uma lição com essa história. É ter zelo pela palavra. Ter um momento de trabalhar, vai ter um momento de fazer as coisas. Estou dizendo que você vai ficar 24 horas, mas no momento de estar com Deus, esse momento ninguém pode te tirar. É você e Jesus. Você não pode perder. Pois bem, vamos fazer uma avaliação dos modelos que Deus quer no meio da sua igreja. Quer pessoas que ajudem o próximo incondicionalmente, quer pessoas que tenham compaixão, quer pessoas que vivam a palavra e também quer pessoas que testemunhem, seja modelo de zelo pela palavra do Senhor. Terceiro modelo de pessoas que Deus está buscando no meio da sua igreja para o arrebatamento. Vamos encontrar em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, vai falar de 10 leprosos. Capítulo 17, versículo 15. Versículo 15, Lucas, capítulo 17, versículo 15, 11, capítulo 17, versículo 11. 10 leprosos são curados. Jesus, ele caminhava para Jerusalém. Para Jerusalém, ele passava em 2 cidades. E na divisa dessas 2 cidades, Samaria e Galileia, tinha um povoado e Jesus entrou nesse povoado. Quando Jesus entra nesse povoado, encontra ali 10 leprosos. E esses 10 leprosos tinham que estar ali. Jesus tinha que passar ali. Jesus sabia que ele tinha que fazer essa história. Ele sabia que tinha que deixar isso registrado. Por isso, ele não foi para outro lugar. Ele ia para Jerusalém, mas para ir para Jerusalém, ele tinha que passar nesse povoado que fazia divisa entre Samaria e também a cidade da Galileia. Quando Jesus chega nesse lugar, 10 leprosos, de longe, começam a gritar por Jesus. Aí eu fico pensando, a cidade inteira não gritava. As pessoas não gritavam. Quando as pessoas não têm problema, eles estão nem aí. Mas eles gritaram porque eles tinham um problema. Eles tinham problemas que precisavam serem resolvidos. E eles sabiam que o médico não cura. Sabia que o homem não tinha nada para dar. Mas eles ouviram falar que tinha um homem que andava envolto a uma multidão e que esse estava fazendo prodígios, cura, milagres. E eles acreditaram que poderia ser curados também através desse homem. Quando viu esse homem passar, e Jesus deixou ser visto, para deixar essa história para mim e para você.
qual é o modelo de homens e mulheres que ele quer nos dias de hoje do século 21. E aí os leprosos gritam, Jesus se aproxima deles, identificam e eles dizem que queriam ser curados. E Jesus foi logo dizendo para eles, vamos procurar o sacerdote, procurem o sacerdote. E que era o sacerdote que dava o veredito se eles poderiam ser inseridos de novo na sociedade, no seu lar ou não. Eles foram. Primeira coisa importante que nós encontramos nesse versículo. E nós vamos encontrar que esse versículo fala que eles foram sendo curados no caminho. Eles não foram curados de imediato. Eles não se olharam e já viram a sua pele limpa. Eles não olharam e não viram que estava tudo limpo. Não, eles continuavam leprosos. Mas Jesus mandou, eles foram obedientes. Primeiro passo, obediência. Obediência a Jesus através da sua palavra é o primeiro passo de modelo de homem e de mulher de Deus. Que possamos fazer diferença nesse mundo sofrido. Então você pode fazer a diferença, ser obediente à palavra do Senhor. Custe o que custar. Esses homens viraram as costas e seguiram e foram. Aí o texto diz que no caminho eles foram sendo limpos. E um deles, quando viu que estava totalmente limpo, imaginou, quando é que eu vou encontrar esse homem? Aonde é que eu vou encontrar ele? A hora é essa, eu tenho que voltar. Porque para levar o conhecimento do sacerdote, o sacerdote ele não ia sair do lugar. Tenho que voltar e recorrer ao homem que me curou. Voltou, caiu de joelho diante de Jesus e começou a adorá-lo e glorificar a Deus. Jesus olhou e disse, peraí, não foram 10? Cadê os outros? Jesus, ele tinha interesse de cobrar agradecimento? Ele tinha interesse de cobrar glória? Não, mas ele tinha interesse de deixar isso registrado. Que o que falta nos homens de Deus, nas mulheres de Deus, na igreja do Senhor, na face da terra, é um sentimento de gratidão, é um coração agradecido. E aqui fica agora a terceira lição. Deus está em busca de homens que tenham corações gratos. Estamos vendo que no meio de um grupo de pessoas, apenas um voltou. Em uma multidão, apenas 10%. É como se ele estivesse trazendo uma estatística. Em um grupo, uma pessoa, provavelmente 10% de um grupo de 10 pessoas voltaram. Então, nós podemos avaliar que em uma multidão, só 10% são gratos. Espero que no meio dessa multidão, toda essa igreja esteja inserida com um sentimento e um coração agradecido a Deus por nos dar o privilégio de conhecer justamente o mistério dele e a salvação. E a salvação. Vamos para a quarta lição. No livro de Lucas, capítulo 18. Então Jesus, para incentivar os seus discípulos, Jesus traz uma história. Eu posso imaginar que talvez Jesus estivesse caminhando, ou talvez em uma viagem, caminhando, ia falando com os seus discípulos. Talvez ele tivesse um momento de descanso, depois de uma refeição. Ele vem e começa a incentivar os seus discípulos com essa história. Aí ele começa. Em certa cidade, havia um juiz. Não temia a Deus e nem tinha compaixão dos homens. Mas também nessa mesma cidade existia uma viúva que tinha uma questão com seu adversário, que sofria muito e recorria a esse juiz para resolver o seu problema. Como ele não tinha preocupação e compaixão do homem, desprezava essa viúva. Mas o texto vem dizendo que depois de algum tempo, esse homem já estava se sentindo incomodado, aborrecido, com aquela mulher constantemente na sua porta, pedindo a ele ajuda, que ele pudesse ajudá-la, que pudesse fazer justiça
contra o seu adversário. Aquele juiz, já desgastado, ele sabe de uma, eu vou resolver esse problema. E aí, o juiz decide resolver o problema. Aí Jesus, quando termina essa história, ele diz, ouçam o que o juiz disse. Ouça, embora ele diz assim, no versículo 4, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importo com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Aí Jesus vem no versículo seguinte, que é o versículo 6, ouçam o que esse juiz disse. Ouçam o que diz o juiz. Aí Jesus faz a comparação. Ó, se um iníquo, um homem ruim, ímpio, perverso, grosseiro, decide ajudar por conta da persistência daquela mulher, aí Jesus diz, quanto mais o teu pai. Ele não vai deixar você esperando por muito tempo. Mesmo que você ache que está demorando demais, mas não é muito tempo. Jesus está dizendo, ele não estará resolvendo as tuas questões, ele não está vindo para resolver os teus problemas, para entrar em socorro e em favor das suas orações. Com isso, Jesus estava incentivando os discípulos a orar sem cessar, orar constantemente. O que nós aprendemos com isso, nessa lição? Persistência. Deus está querendo homens e mulheres persistentes. Homens e mulheres que orem. Não vamos baixar a guarda. Nós estamos em tempo de guerra, no mundo espiritual. Em tempo de guerra. Tomei conhecimento que entra uma pessoa em um dos hospitais, numa situação crítica, horrível. A situação não é simpática, é horrível, é de doer o coração. De magoar qualquer coração, de ver um ser humano passar um sofrimento terrível com esta enfermidade. Isso é uma guerra, é um inimigo invisível, nós não estamos vendo, mas ele está atuando. E ele não pode atuar dentro dessa igreja, ele não pode atuar no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus é um povo guerreiro, é o exército do Senhor. Então vamos clamar, Deus liberou para cada um de vocês exércitos. Deus liberou um exército para cada um e vocês são comandante desse exército celestial e o exército de Deus está esperando apenas o comando para que eles entrem em ação a favor do povo de Deus nesse lugar, nesta cidade. Então cabe a nós intercedermos, orarmos, clamarmos para que a graça de Deus se manifeste, possamos sermos curados, sarados, possamos ter os nossos corações curados e sarados, possamos ter a nossa mente sadia, possamos ter o físico sadio, que nenhum mal possa entrar em nossas casas. Jesus estava nos dando agora a quarta lição. Sejam persistentes nas vossas orações, não parem de orar, para que a glória de Deus se mantenha sobre a Igreja Batista Osana e sobre esta cidade, esse estado e essa nação. Vamos para o quinto modelo que Deus espera encontrar em mim e encontrar em você. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Dá uma olhada que história fenomenal. Outra história que Jesus vivenciou e que ele deixa essa lição para a gente. Jesus, ele estava viajando, retirou-se para uma região de Tiro e de Sidom. Veja, não estava em Jerusalém. Jerusalém era o foco. O povo de Deus está ali. Ele vai para a região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom. Sabe o que Jesus procurava ali? Procurava os necessitados. Sabe que Jesus procurava também modelo de pessoas para poder deixar escrito e nos seus ensinamentos eu e você pudesse ter essa lição nesta manhã. Jesus, ele fez um trabalho na antiguidade que até hoje faz efeito.
E aquela passagem dele por Tiro e Sidom, ele sabia o que ele ia encontrar naquele lugar. De repente, uma mulher entra na frente de Jesus, toma a sua frente e clama: Jesus, clama, ajuda. E aí ela revela que tem uma filha endemoniada. E buscou de Jesus que Jesus o ajudasse. Ela tinha um demônio. Provavelmente, se viesse pela ciência, ela diria que era uma esquizofrênica. Uma esquizofrênica, pessoa doente, mental, que também não deixa de ser o demônio. E se viesse, saía do mesmo jeito. E aí, Jesus, ela chega, depara-se, conta a sua história, precisa da ajuda de Jesus. Eu fico imaginando Jesus olhando cara a cara para ela, como eu estou olhando para vocês agora, para essa tela. Desculpem. Cara a cara. Depois, o texto diz que Jesus não disse uma só palavra, vira as costas e sai. Você já parou para pensar? Você vai a uma pessoa confiante, cheio de fé que essa pessoa vai te ajudar. E quando bate na porta dela, ela vem até o portão, lhe ouve, simplesmente fecha o portão, vira as costas e entra. Qual seria a tua reação? O que é que Jesus está querendo ensinar com isso? Jesus virou as costas, deixou a mulher lá e foi embora. Mais na frente, os discípulos agora tomam a frente de Jesus e dizem: Senhor, pelo amor de Deus, resolve o problema dessa mulher aí, porque vem atrás da gente gritando. Estava de uma maneira que ninguém mais suportava. Ninguém mais suportava. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus, naquela paradinha, olhou para ela, cara a cara, dentro dos olhos dela. Ele viajou, entrou no seu coração e viu que tipo de mulher era aquela. E sabia o que ele podia fazer para deixar essa lição para você e para mim nesta manhã. Os discípulos clamaram: resolve ou manda embora. Jesus, olhando para os seus discípulos, sem olhar para a mulher, disse: eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. É como se ele dissesse: eu não vim para esse povo. Eu vim para um povo selecionado, um povo escolhido. E esse não é o povo que eu vim. Esse não é o povo que eu tenho que me preocupar de resolver os seus problemas. Ele provavelmente não estava dirigindo, ele estava dando a resposta aos seus discípulos. Mas aquela mulher ouviu, aquela mulher tomou a frente, caiu de joelho e adorou o Senhor Jesus, adorou de joelhos, e ainda disse a ele: Senhor, resolve meu problema. Clamou. Jesus olha agora para aquela mulher, porque estava sendo impedido de andar, e disse para ela: não posso dar a comida dos filhos aos cachorrinhos. Qual seria a tua reação se alguém lhe chamasse de cachorro? Me fala. Sendo uma mulher, ainda o nome de cachorro é mais pesado. Eu não posso dar comida aos filhos, mesmo que chame de uma forma diminutiva, seja carinhosa, cachorrinho. Mas está se referindo a um ser humano, tirando da condição de um ser humano e colocando na condição de um animal irracional. Animal irracional. Eu não posso deixar de dar comida aos filhos para dar uma cadela a uma cachorra. Qual seria a tua reação? Me fala qual seria a tua reação. Alguém lhe chamar de cachorro, cadela? Recusando um apelo, recusando um clamor. Jesus foi aos limites. Sabe para quê? Porque ele queria deixar uma lição para mim e você. Jesus só mostra os limites. Está mostrando algo. Desculpe. Ele está mostrando algo que você jamais vai chegar. E que nós estamos murmurando, nos queixando, praguejando, com coisas poucas. Coisas muito poucas. E, no entanto, ele está mostrando os extremos. Ele sabia com quem estava falando. Aquele momento foi preparado por Deus para que se desse, que Jesus fosse até o extremo com aquela mulher, para mostrar o tipo de homem e de mulher que ele espera de mim e de você. Qual o tipo?
de coisa que Deus quer com essa história, para mim e para você. Humildade. Uma fé humilde. Não uma fé arrogante. Eu creio em Deus e depois, no mesmo tempo, você diz, se ele não fizer, e se ele demorar, e eu vou rasgar a Bíblia, eu vou... Que fé é essa? Tem que ser uma fé humilde. Aquela mulher, por um instante, não mandou Jesus sair da vida dela, vá para lá, faça isso, xingou. Nada disso. Aquela mulher estava todo o tempo com o coração aquebrantado. Irmãos, nós somos os necessitados de Deus. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você não precise nem de dinheiro, mas tem problemas que só Jesus resolve. Você é necessitado, nós somos os necessitados, somos carentes. E Jesus está mostrando o tipo de pessoas que Ele quer na presença dEle. Ele quer pessoas assim no reino dos céus. Não quer pessoas arrogantes, não. Não quer pessoas com autoridade e querer disputar o trono de Deus, não. Ele está querendo pessoas simples. Porque tem muitas pessoas, com certeza com as suas atitudes, Ele está vendo que se chegar no céu vai querer disputar o trono de Deus. Ele está querendo pessoas humildes. Simples, que tem uma fé humilde. Jesus agora aproveita a oportunidade e deixa escrito a sua resposta. Mulher, nunca vi tanta fé. Ele encerra falando da fé da mulher. Uma fé humilde. Isso é que é fé. Para mostrar aos seus discípulos, para mostrar àqueles que o acompanhavam, os curiosos, para mostrar aos fariseus, saduceus, aqueles peritos da lei, aqueles que estavam ali, ele queria mostrar o tipo de pessoas que Jesus está procurando na face da terra, o tipo de modelo que ele quer em mim e na tua vida. O que nós temos feito do Evangelho? O que é que nós temos feito do Evangelho de Deus? Nós lemos para quê? E o que é que nós estamos aprendendo? E que estamos colocando em prática? Uma das coisas que ele quer que a gente coloque em prática é justamente esse espírito de humildade. Vamos para a sexta lição. Sexta lição está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 17, versículo 19. Nós vamos encontrar agora o testemunho. Nós vamos mostrar agora o que Jesus vinha trabalhando com os seus discípulos. Mateus capítulo 16. Esse texto é muito fenomenal. Eu acho ele assim uma coisa extraordinária. Chegando Jesus da região de Cesareia, se depara com os seus discípulos, essa pergunta, porque ele sabia que os seus discípulos já estavam executando as suas orientações. Então Jesus envia os discípulos em 2 em 2, lá eles reuniram, e Jesus pergunta aos seus discípulos, o que é que as pessoas dizem a meu respeito? O que eles dizem? Quem é o Filho do Homem? Aí os discípulos, um deles disse, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Também tem outros que acham que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus olhou mais uma vez, levantou a cabeça, olhou para os seus discípulos e disse, e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Pedro, a natureza impetuosa. Simão, até então, bem no texto que no início ele está dizendo que é Simão, de uma natureza bem impetuosa. Ele se levanta, eu vejo assim, como se ele... Tenho essa resposta, vou dar essa resposta aí. Levanta e diz, Senhor, eu vejo que o Senhor é o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo seguinte, eu posso até ver Jesus dando aquele meio sorriso. Aquele sorriso olhou para Pedro e disse, Pedro, tenho convicção que o que você disse não foi revelado por homem nenhum. Não foi pela carne e nem pelo sangue. Está dizendo também não foi de você, mas foi do meu Pai que estás no céu. Aí em seguida ele disse, não te chamarás mais Simão, vou te chamar Pedro. Por que ele mudou o nome
de Pedro, de Simão para Pedro. Porque na frente ele diz o significado de Pedro. Tu és rocha. Pedro é um nome forte, é um caráter forte, uma atitude forte. Diz, a partir de hoje serás chamado Pedro. Pedro é rocha. E a partir de você serão os alicerces da minha igreja. Eu vou te dar a chave dos céus. E tudo que você ligar aqui na terra será ligado nos céus. Tudo que você desligar aqui na terra será desligado nos céus. Dá uma olhada, que coisa interessante. Quando eu li esse texto, eu comecei logo a entender o mistério de Deus. Por que Pedro levantou-se e se pronunciou? É isso que Deus está querendo. Homens, mulheres impetuosos. Homens e mulheres que se arrisquem nas suas respostas. Homens e mulheres que dê resposta a Jesus através do seu trabalho, através de sua ação. E Pedro deu uma resposta. E quando o homem se arrisca, se expõe, Deus usa. E Jesus disse, não foi o homem. Não veio de homem algum, e nem da carne, nem do sangue, está dizendo, nem de você. Veio de Deus. Por que veio de Deus? Porque Pedro se propôs a responder. Ele se colocou, se arriscou em dar uma resposta. Mas Deus usou este homem. E aí, a partir daí, ele recebe agora um título, ele teve um nome mudado. Assim como o seu nome já foi mudado. O seu nome não é este que eu te chamo, que eu te conheço, que teus amigos te chamam, te conhecem. Não é o nome do batismo, do seu batismo. Não, esse nome, Deus te deu um nome novo, está escrito no livro da vida. Por quê? Porque você tem se colocado à disposição da obra. Você está se expondo que você agora é uma nova criatura, que você é uma nova pessoa em Cristo Jesus e que você é uma pessoa que está disposta a viver o modelo do Evangelho para que outras pessoas vejam a resposta que elas precisam de Deus através de sua vida. Então nós encontramos aqui a 6ª lição. Testemunho. Deus está buscando um homem que possa testemunhar quem Ele é. Que possa trazer testemunhos e revelações. Pedro disse algo porque foi revelado. Então quer homens que se disponham para que Deus possa trazer revelação e nessa revelação Ele possa testemunhar o amor de Deus por estas pessoas. Vamos encontrar um outro e estaremos encerrando. Aí eu lhe pergunto, esse outro é a pergunta, Senhor, e o que nós poderíamos fazer para trazer esse testemunho lindo e maravilhoso? Nós encontramos Pedro, a viúva, os leprosos e tantos outros, todos eles marcaram a sua vida. Alguns de uma forma negativa, outros positiva, e que nós possamos marcar Jesus de uma forma positiva. Nosso testemunho seja de uma forma positiva. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 40. Jesus, ele estava conversando, ele está falando que vai ser o julgamento das nações e ele vai fazer como os pastores. Ele vai pegar as ovelhas e coloca do seu lado direito e vai pegar os bodes. Ele está mostrando de uma forma figurativa o que é que um pastor faz. O pastor, ele pega as suas ovelhas e coloca as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. E daí ele olha para as ovelhinhas e a Jesus, ele está dizendo, tomando de uma forma figurativa, como nós somos suas ovelhas, do seu pasto, e de fato somos. Ele diz assim, Jesus começa agora a dizer por que nos deu a salvação, por que nos escolheu. Aí ele diz, olha, eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês saciaram a minha sede. Eu estive nu e vocês me vestiram. Estive doente e vocês me curaram. Estive preso e vocês me visitaram. Aí eles pararam e perguntaram ao Senhor, quando foi que nós fizemos isso contigo? Aí Jesus respondeu a ele, quando você fez com os pequeninos. Está falando daqueles que têm menos condição do que você. Daqueles que têm menos condição do que a gente. Daqueles necessitados do pão, necessitados de uma roupa. Daqueles que são carentes. Muitas vezes nós estamos julgando as pessoas quando alguém pede uma ajuda. Eu vou dar para cachaça? Vai tomar cachaça. Eu vou dar, você vai tomar droga, vai usar. Não interessa. Atenda o clamor dele. Ele está vindo em nome de uma fome. Em nome da fome eu te dou. O que ele vai fazer com esse dinheiro é problema dele. Mas que nós vamos atender. É assim que Jesus vai separar o seu povo.
tem que ter um coração aquebrantado, um coração doador, um coração preocupado com o outro. E eu estou muito feliz. Nessa igreja aqui, me traz uma felicidade. Esse templo, eu quero dizer para todos que me ouvem, eu quero deixar marcado, registrado nessa live. Eu penso que nem todos os pastores, tenho convicção disso, nem todos os pastores da face da terra, do nosso meio dessa cidade, têm a tranquilidade, a felicidade de viver no meio de um povo como eu vivo. Não tenho anunciado tanto, não tenho clamado. Ele já sente a necessidade. Sabe o que é um povo que basta você demonstrar um gesto, eles já estão querendo lhe socorrer? Quando você dá uma palavra ou qualquer coisa que pareça, eles já estão chegando junto. É isso que eu tenho experimentado nesse lugar. É por isso que eu tenho convicção que essa igreja é uma igreja abençoada e vai ser levada aos céus. Ao entrar aqui, encontro algumas cestas para a gente atender as pessoas. Estamos mantendo algumas pessoas. Temos pessoas que nós estamos sempre no cuidado, porque uma cesta básica, ela não dá para muito tempo, principalmente uma casa que tem 3, 4 pessoas, ela não vai dar para sustentar por muito tempo. Mas o bom é que tem pessoas aqui dentro, com coração que alimenta, com coração que sacia as necessidades do próximo. E nós temos conseguido, irmãos, abençoar muitas pessoas do nosso meio que estão em dificuldade até então, porque agora é um momento de luta mesmo. De muitas pessoas estão desempregadas, passando dificuldades. Mas no nosso meio tem gente que está dividindo o pão. Aqui nós temos já as cestas para começar a fazer a distribuição hoje. Eu já quero sair daqui já passando em algumas casas. Quero passar daqui já deixando essas cestas já em alguns lugares que eu sei que estão precisando. Por isso, eu glorifico a Deus por esse carinho, esse amor que a igreja tem pelos seus irmãos que estão passando dificuldade hoje no nosso meio. Que na realidade eles não estão mais, porque quando a igreja cuida, eles estão sobrevivendo em paz. Nessa área aí, eles estão sobrevivendo, graças ao meu bom Pai. Agradeço a Deus por isso, e aqui nós encontramos fazendo uma retrospectiva. Quero deixar bem claro o que é que Deus procura em mim e procura em você. Nós estamos ouvindo essa live. Ele está procurando homens que possam amar incondicionalmente, ajudar as pessoas incondicionalmente, como agora mesmo está acontecendo no nosso meio. Elas estão deixando e não estão buscando glória. Está buscando que senão elas mesmas iam entregar para que as pessoas o vissem. Elas mesmas estariam fazendo seus partidos políticos. Eu mesmo vou dar para que saiba que eu sou bom, que eu... Não, elas deixam na igreja e o pastor atende às necessidades segundo aqueles que ele conhece que precisam. Então, é uma ajuda incondicional, compaixão, amor ao próximo, viver a palavra, ter zelo pela palavra, ter gratidão a Deus por todos os benefícios, ter humildade, ter testemunho, coragem para testemunhar as revelações de Deus, se exponha e Deus vai revelar. E agora é o cuidado que nós precisamos ter com o nosso próximo. Que Deus nos abençoe, torne a cada um de vocês um dia, dê a vocês, a cada um, um dia de paz, de alegria, dias de paz, de alegria, de consolo, de conforto. Quem tem Jesus tem tudo. Salomão pediu sabedoria, hoje nós pedimos Jesus. Salomão naquele tempo não tinha o nome de Jesus, mas hoje nós temos o nome de Jesus. Hoje nós podemos pedir Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja na tua casa e na tua família. Muito obrigado por você estar conosco e que Deus possa te abençoar com essa palavra que foi ministrada hoje. Um abração e um bom dia. Até logo mais às 18 horas. Um abraço.